Olá pessoal, aqui é o Lucas em mais uma videoaula. A videoaula de hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos de como criar desenho de móveis com o AutoCAD. Nessa terceira e última parte, vemos como fazer a apresentação dos nossos projetos, seja de maneira técnica para documentação e produção, como também de maneira visual, salvando o nosso projeto como imagens realistas. Então, se você ainda não viu as duas primeiras partes, volte e assista. Na primeira parte, vimos os princípios básicos para fazer modelos em 3D e utilizar a área de trabalho 3D do AutoCAD. E na segunda parte, vimos conceitos um pouco mais avançados para fazer a modelagem, onde aprendemos a criar este modelo de rack aqui. O link para as outras partes está aqui na descrição, para você voltar e assistir. Então, se você já assistiu às duas primeiras partes e já criou os modelos de racks propostos, prepare então o seu material de anotações e vamos para a terceira parte, a parte de apresentação dos nossos projetos de móveis. A primeira coisa que vamos ver aqui é uma pequena errata da nossa videoaula anterior, onde fizemos esse tampo intermediário aqui com um comprimento de 141 centímetros. Fazendo o cálculo correto aqui das medidas dos espaços e das espessuras, o correto dessa peça aqui é ter 146 e não 141 centímetros. Então, vamos aumentá-la 5 centímetros. Então, simplesmente vamos pegar o comando Copy, clicar nessa peça, apertar Enter, clicar num ponto aqui da tela, tá? E jogar aqui para cima, né? Para cima e para a direita. O orto está ligado, né? O F8. Então, vamos digitar aqui 5, que é a diferença, né? Apertar Enter. E aí ficaram duas peças. A gente vai uni-las para formar apenas uma, que com o comando Union, que a gente já falou nele no vídeo anterior. Então, comando Union, seleciona as duas peças e aperta Enter. Então, ficou aqui apenas um tampo com a medida correta de 146. Vou apertar a bolinha do mouse duas vezes, né, para dar o Zoom Extend. E agora estamos com o desenho em suas medidas corretas. Então, iniciando aqui com a parte técnica, vamos colocar as medidas no desenho e depois inseri-lo na folha para impressão. Então, se olharmos aqui o nosso desenho base, temos aqui as medidas, que foram as que a gente utilizou para criar o desenho. Então, repare que aqui nesse modelo, ele deixa as medidas, as cotas, né, no próprio modelo em perspectiva, já aqui em 3D. Né? Então, ele já coloca as cotas no modelo em 3D. Não é o mais interessante. É melhor colocar as medidas das cotas nas vistas ortogonais, que como são chamadas, né, as vistas de frente, de cima, lateral, e deixar o modelo em 3D, em perspectiva, mais livre de informação. Então, o modelo em 3D fica mais ilustrativo, até para facilitar a colocação das cotas no programa. Mesmo que seja possível deixar dessa forma como está aqui, você pode até ver em alguns canais, pesquisar aqui no YouTube, vídeos que ensinam como colocar cotas em desenhos em 3D. Mas não é a forma como vamos fazer aqui. Vamos colocar as medidas nas vistas ortogonais, nas vistas retas, nas vistas em 2D. E deixar o nosso modelo em 3D apenas ilustrativo. Assim a gente tem um projeto mais organizado. Então vamos aqui colocar o nosso desenho na vista frontal primeiro. Então na lista de vistas vamos clicar aqui em Front. Então aparecendo aqui a vista de frente, vamos retirar aqui o estilo Hidden, voltar aqui para 2D Wireframe, para que ele não fique travando, fique mais leve aqui o desenho. Então vamos colocar as cotas. Mas antes disso, vamos criar as camadas. E vamos criar uma camada para cada vista separadamente. Então, vamos entrar aqui, ó, Layer Properties, para a gente criar as camadas. Então, vou clicar aqui, New Layer, nova camada, e vamos chamá-la então de Cota Front, que é que a gente vai colocar as cotas apenas desta vista. Vamos trocar aqui a cor, vou colocar aqui vermelho. E aí vamos criar uma nova camada para a vista lateral. Então, vamos colocar aqui Cota Left. Vamos manter o mesmo nome aqui
para não confundir, e criar uma outra camada com cota top, tá? Que é a vista superior. Aqui ele já pega a cor da anterior, então as três estão na mesma cor. E aproveitando que estamos aqui na tela de layers, tela de camadas, vamos criar aqui uma camada também para a viewport, que são os quadros de impressão que colocaremos na folha. Então, já vamos deixar criado aqui, viewport. Vamos colocar uma cor diferente aqui, pode ser o azul escuro. Por enquanto, vão ser essas camadas, se precisar de alguma mais para frente, a gente volta e cria aqui. Então, criadas essas três camadas, vamos fechar aqui essa janela e vamos já pegar a camada cota front, para a gente então fazer as cotas aqui nesta vista. Mas por que a gente criou três camadas diferentes? Para que na folha a gente possa ocultar apenas de uma vista, apenas de outra, deixando assim o nosso projeto mais fácil de ser trabalhado. Quando entrarmos na folha, você vai entender melhor. Selecionada a cota front, né, essa camada, vamos colocar aqui as principais medidas da vista frontal, né, da vista de frente aqui. Como os comandos de cotas são lá da área de trabalho em 2D, eles não vão aparecer aqui. Tá? Então, só para a gente não precisar ir lá para outra área de trabalho e depois voltar para essa, vamos acioná-lo através do atalho. Como a gente vai usar apenas o linear, vamos aqui com o atalho DLI. DLI, que é a cota mais comum, né? A linear, reta. Vamos aqui clicar nos dois pontos primeiro dessa peça e colocar aqui então a sua cota. E com isso vamos colocar aqui as principais cotas que sejam interessantes nesta vista. Então, podemos apertar Enter para repetir e aí clicar em outros pontos aqui, como aqui essa espessura também interessante, ó. Então temos dessa peça aqui o comprimento e a espessura, temos essa altura, vamos já colocar aqui o comprimento dessa peça e a sua espessura. Muito embora essa medida aqui da peça como um todo, o comprimento não está sendo mostrado aqui, mas vamos colocar conforme seja melhor para o nosso desenho. Tá? Podemos deixar aqui um pouco mais para baixo, apertar Enter para repetir. Vamos colocar aqui esse espaço, medida desse espaço, tá? A medida desse outro espaço aqui de dentro. Podemos clicar aqui no anterior para ficar alinhado, tá? E aqui do outro lado a mesma coisa. Então temos aqui os três espaços e aqui também as espessuras que formam então esse comprimento dessa peça que a gente já corrigiu anteriormente. Tá? Então vamos colocar essas espessuras aqui também dessas peças aqui do centro. Então temos aqui, podemos pegar esse número, clicar na cota e colocar apenas o número para fora, o pontinho que está em cima dele, arrasta aqui para fora, tá? Fica melhor apresentável aqui essa espessura. Se quisermos também podemos colocar a medida aqui de uma das portas, embora que é automaticamente a metade desse espaço, mas fica aqui demonstrando também. Vamos colocar a medida total dessa peça base aqui, tá? Que se você desenhou algum pezinho ou rodízio para esse modelo, você deixa a cota abaixo deles, tá? Então temos aqui essa medida, vamos colocar também a espessura, DLI Enter, ou Enter apenas se for o último comando, para ele repetir, né? Então temos aqui essa espessura. Vamos colocar aqui esses espaços também, ó. Como a gente arredondou aqui as bordas dessas peças, então não podemos clicar aqui e sim no final da peça para cotar corretamente o espaço. Da mesma forma que do outro lado, ó, clicamos aqui nessa peça e clicamos aqui no ponto final, tá? Após o arredondamento, né? Após esse detalhe. Vamos clicar na anterior aqui para alinhar. Podemos aqui também colocar uma medida no espaço da gaveta, tá? Apenas o espaço, não o comprimento da gaveta aqui, tá? Ó, 47. Que até ele mostra aqui o desenho. Vamos colocar também essa espessura dessa peça apenas aqui, tá? Novamente podemos clicar aqui no número e jogar aqui um pouquinho para fora, né? Fica aqui mais fácil de visualizar, ajustando aqui a cota, tá? Dessa forma aqui. Aqui alguns números, por exemplo, ficaram em cima da linha. Podemos clicar nessa cota e deixar apenas o número um pouco mais ao lado, tá? Mantendo aqui o F8 ligado, vamos jogar aqui um pouquinho para o lado. Talvez ela saia aqui na altura, mas aí é só voltar aqui
o alinhamento dela, tá? Então não importa que o número não fique centralizado, mas assim ele não fica em cima da linha da porta, tá? A mesma coisa com essa outra aqui, ó. Joga um pouquinho para o lado, depois pode jogar um pouquinho para baixo também, tá? Fica melhor para visualizar então essas medidas. Vamos aqui também colocar a altura dessa peça aqui, clicar DLI, Enter, tá? Ou apenas Enter para repetir se for o último comando. E aqui então temos essa altura aqui também de 50. Então essas são as principais medidas que a gente vai ter na nossa vista frontal. Se tiver alguma outra você pode colocar também. E agora a gente vai para a vista lateral, tá? Aqui na lista de vistas, vamos colocar aqui em Left, para a gente colocar as outras medidas. Então repare que aquelas medidas que foram feitas em front, né, na vista frontal, elas estão aqui ao lado, né? Porque se a gente colocar aqui em perspectiva, SW Isometric, essas cotas aqui elas estão meio que flutuando aqui no desenho, tá? Por isso que às vezes pode ser um pouco complicado deixar as cotas em 3D certinhas aqui como no exemplo. Até para facilitar nessa questão, a gente não coloca aqui no desenho em 3D, tá? Mas voltando aqui à vista lateral left, mesmo que essas cotas estejam aqui, meio que flutuando, a gente deixa lá, porque o que importa para a gente é a visualização delas dentro da vista, ó. Então, em front, essas cotas estão certas. Então, vamos colocar aqui em left e trocar aqui a layer, tá? A camada, colocar aqui cota left, para a gente colocar, então, as cotas nessa vista. Então, DLI Enter, então, e vamos começar a colocar as principais cotas aqui. Vamos colocar aqui, então, esse comprimento, repetir aqui, colocar a altura total, tá? Sempre pega o último ponto, principalmente nesses cantos que foram arredondados, né? São até cotas que não tem aqui no desenho, mas que são interessantes. No nosso exemplo, a gente desenhou uma gaveta, então vamos colocar aqui o comprimento da gaveta, tá? Temos a frente da gaveta, né, que fica sobreposta ao móvel. Vamos colocar aqui então a sua altura. Podemos repetir essa cota aqui do espaço da gaveta, que já colocamos em front, mas repetimos aqui então a cota de 20. 20 é o espaço e 21 é a frente sobreposta aqui. E depois podemos colocar as espessuras das portas, por exemplo. A gente colocou aqui 2, está indo para dentro, podemos colocar aqui para fora. Deixamos assim, já dá para saber que a espessura da porta que é 2. Também podemos colocar aqui a altura, né, dessa peça, né, que seria a altura da porta também. Essa cota já tem lá na vista frontal, mas aqui a gente repete. Fica como sendo a altura das portas. Aí nesse caso não precisamos repetir as espessuras aqui das peças, né? Podemos deixar assim até para não ter muita informação. Então essas são as cotas da vista lateral. Também, se tiver mais alguma, você pode colocar. Vamos agora colocar na vista superior, vista top, ó, então na lista de vistas, colocar aqui em top. Novamente, ó, então aqui ficaram as cotas das outras vistas aqui meio para o lado, meio que flutuando, mas o que importa é a visualização da vista correta, ó. Então vamos trocar aqui a camada para cota top, selecionar então essa layer, vamos fazer aqui então DLI, e vamos colocar aqui as cotas nessa vista. Vou colocar aqui primeiro esse comprimento total. Novamente, estamos repetindo algumas cotas que já tem na vista frontal e na lateral, tá? Mas aqui algumas podem ser interessantes. Por exemplo, essas duas aqui e essa largura aqui também, né? Que é a profundidade, no caso, do móvel. 50, então temos aqui os dois comprimentos. Aí aqui podemos colocar a largura da gaveta, né? A largura aqui, tá? Lá na vista lateral temos o comprimento ou a profundidade da gaveta, né? E aqui colocamos a sua largura. Mesma coisa com a sua frente sobreposta. Temos lá a sua altura, vamos colocar aqui o seu comprimento. Não precisa colocar muito mais informações do que essas. Essas aqui já são suficientes, tá? E agora que a gente terminou de colocar as cotas nas três vistas, a gente vai fazer o processo de colocar o desenho na folha. E na folha a gente vai dividir então em 4 vistas. As 3 vistas em 2D, que são as vistas ortogonais, né, como são chamadas, que tem as cotas,
e uma quarta vista, que é a vista em perspectiva, onde a gente vai colocar o nosso modelo em 3D. Podemos, a princípio, deixar aqui na vista frontal, tá? como sendo uma vista principal, e colocar aqui numa camada neutra, pode ser a 0, tá? Para a gente poder desligar ou ligar as demais. Se ficaram mostrando essas cotas aqui, novamente, a gente vai ajustá-la na folha e vamos ocultá-las dentro de cada vista. Agora vamos colocar o nosso desenho dentro da folha. Para isso vamos utilizar aqui as abas Layout aqui embaixo, tá? Então, se você já tem uma folha ajustada, você já pode utilizar ela. Agora, se você não tem, então será preciso configurar uma folha no formato padrão, tá? No formato A4, A3 e assim por diante. Então, se você ainda não fez, tem um vídeo no canal onde eu mostro como criar as folhas e formatos. Se você ainda não viu esse vídeo, então você faça uma pausa neste aqui, assista aquele lá para você ter as folhas configuradas, não precisa criar todas as folhas sugeridas lá, você pode criar apenas a A4, por exemplo, que é a que a gente vai utilizar aqui nesse desenho. Então, se você ainda não tem uma folha criada aqui nas abas Layout, num formato padrão, então vai ser preciso você criar. Então, vá lá, crie e depois volte para cá. Faça uma pausa aqui. Então, esse aqui é o arquivo que a gente aprende a fazer lá na videoaula sobre folhas. Aqui eu já tenho todos os formatos padrões, mas você pode deixar aí apenas o A4 em formato paisagem, mas você pode criar as demais, se assim for necessário para os seus projetos. Esse arquivo com as folhas não precisa ser aberto. Após serem criadas as folhas, salve e feche-o, que a gente vai importar as folhas para o projeto que a gente está trabalhando no momento. Então aqui, no caso do nosso móvel, na nossa rack, então a gente vai vir em alguma das abinhas aqui, Layout, e clicar com o botão direito. Aqui na opção From Template, ó, vamos clicar aqui. E aí você vai então escolher o arquivo que você salvou lá com as folhas. Clicando duas vezes ele já vai abrir e mostrar todas as folhas criadas lá. Todas as abinhas aqui, no caso. Que para mim já mostrou todos os formatos que eu tenho. E aí eu vou escolher aqui a A4B, que é a A4 Paisagem. Tá? Então escolha aí a A4 Paisagem. Tem um OK aqui. Então essa folha já foi inserida a esse novo projeto aqui, ó, a minha A4B. Então, para não confundir essas duas aqui padrões, Layout 1 e Layout 2, vamos deletar. Clicar com o botão direito, Delete, OK. Novamente Delete na Layout 2 e OK. Ficamos aqui apenas com a abinha A4B, que é a que a gente vai utilizar. Agora vamos criar as viewports dentro da folha, que vai puxar o desenho para a folha aqui. Aqui vamos ver como que funciona o processo, mas se você quer ver com mais detalhe, também tem vídeo no canal, na mesma sequência lá do videoaula de como criar folhas. A próxima videoaula é como imprimir corretamente e a gente vê todo esse processo. Mas basicamente a gente vai entrar aqui, ó, nesse menu Layout aqui em cima, tá? Não são as abinhas Layout aqui, é aqui em cima, menu Layout, ó. Tem aqui o Home, que é a principal, visualize, assim por diante, e no final lá tem o Layout, que só vai aparecer quando a gente estiver aqui dentro da folha. Voltando lá em Model, né, onde a gente desenha, não tem esse menuzinho aqui em cima. Então, dentro da folha, vai aparecer esse menu Layout. Clicando nele, vai aparecer essas opções aqui. Temos essa opção aqui, retangular, que vai criar um layout de uma viewport retangular. Vamos clicar aqui nele e vamos fazer aqui um retângulo dentro das margens da nossa folha. Vamos clicar aqui nesse ponto acima da legenda, né? Acima do carimbo de informações. Então temos aqui a viewport, ó, que puxou o desenho lá de model para cá. Tá? Como estava lá atualmente na vista frontal, ele puxou aqui a vista frontal, ok? Então voltando aqui na aba Home, vamos clicar nesse quadro, né, nesse viewport, e colocar lá naquela camada que a gente havia criado, ó, viewport.
Vamos clicar aqui no nome Viewport. Mantendo ele selecionado, a gente vai dividir esse quadro em 4 quadros iguais. Tá? Então, vamos clicar aqui em seus pontos de ajuste, ou esses pontos azuis. Vamos clicar aqui e clicar no meio dele. Tá? Cuidado para não clicar no meio da folha, e sim no meio desse quadro. Então, diminuímos ele. Vamos clicar aqui novamente e clicar no outro meio aqui para diminuir também. Então, temos aqui apenas um quadro. Pode manter ele selecionado aqui com a opção Copy. Vamos clicar agora nesse ponto aqui da esquerda, clicar aqui no da direita. Depois aqui abaixo e um pouco aqui à direita, tá? Para a gente fazer 4 cópias então desse quadro. Agora vamos entrar dentro de cada viewport e informar qual vai ser a vista para cada uma delas. Então vamos aqui entrar na primeira, ó, clicando 2 vezes. Quando o quadro aqui está mais forte, né, o seu contorno, quer dizer que estamos dentro dele. Ó. Tá? Aí podemos aproximar, por exemplo, a vista frontal. Ó. Diminuir ou aumentar o zoom para que ele se encaixe aqui dentro do quadro. Se apertarmos 2 vezes a bolinha do mouse, que é o Zoom Extend, ele vai preencher tudo, inclusive essas cotas aqui das outras vistas. Tá? Então, não vai dar certo clicar 2 vezes com a bolinha do mouse para preencher aqui. Então o que a gente faz é usar a ferramenta de zoom. Ó. Digita Z e Enter e aí abre aqui um quadrado em volta do desenho e aí ele vai preencher corretamente o que eu selecionar, né, dentro do quadro. Vamos clicar aqui na viewport aqui da direita e aí vamos mudar a sua vista. Aqui ela está em frontal, vamos colocar aqui então em lateral, left, tá? E aí podemos deixar nesse zoom praticamente que está aqui, só dar uma ajeitada aqui mais ao meio. Vamos vir aqui agora nessa viewport aqui de baixo e colocar na vista top. Também podemos fazer aqui Z Enter, abrir um quadro em volta dele para preencher corretamente o desenho aqui dentro do quadro viewport. E aí por último aqui nessa quarta vista vai ser a nossa vista em 3D. Então vamos vir aqui em SW Isometric e aumentar aqui um pouquinho o zoom. Então vamos agora retirar essas cotas aqui, tá? Para que elas não apareçam. Vamos clicar aqui fora do quadro 2 vezes. Então estamos dentro da folha agora. Vamos aproximar aqui próximo da vista frontal. Então vemos que aqui temos as cotas normais e temos esses risquinhos aqui que são as cotas das outras vistas. Então nessa viewport eu preciso que fique apenas as cotas, né, a camada cota front, e as demais eu preciso desligar. Se eu vir aqui e desligar, ó, nessa luzinha ou congelar aqui ao lado, ele vai apagar totalmente das outras vistas também, né? Então eu posso vir aqui desligar a lateral e desligar também a top, mas aí vai apagar também das outras vistas. Então não é interessante aqui, tá? Então aqui a gente vai deixar sempre ligados, tá? E dentro dessa viewport, vamos clicar 2 vezes dentro para entrar. Vamos desligá-las aqui dentro. Então, vamos digitar aqui o comando Lay Freeze. L-A-Y, ele já vai aparecer aqui, Lay Freeze. Ó. Esse comando aqui, apertamos Enter. E aí clicamos nessa lei aqui que está atrapalhando essa vista. E aí, tudo que estava dentro dessa camada é ocultado dessa vista apenas. E mantém nas demais. Tá? Vamos clicar aqui na outra vista e repare que tem uma linha vermelha aqui logo em cima do desenho, que é uma cota de outra vista. Ó. Então, podemos clicar nela que vai apagar. Tá? Vai ocultar apenas dessa viewport. Vamos clicar 2 vezes fora aqui, cancelar o comando. Aqui na vista top, na vista superior, não tem nenhuma linha dessa atrapalhando. E agora na vista aqui isométrica, né, no nosso modelo em 3D, todas as cotas precisam ser ocultadas. Então, clicamos aqui dentro do quadro. Novamente, não podemos desligar por aqui, pela lista de camadas. Temos que digitar aqui então o comando Lay Freeze. Tá? Só clicando ele já oculta todas daquela camada. Ó. Então, como são 3, ele já, em 3 cliques aqui, ele já oculta essas cotas dessa viewport aqui. Tá? Então, essa viewport não vai ter nenhuma cota. Aí podemos até aumentar um pouquinho mais o zoom aqui. Também podemos fazer o
usei Enter aqui para aumentar ainda mais, ficar mais certo, tá? Aqui dentro dessa vista apenas podemos fazer o comando Orbit, né, para girar um pouco. Não precisa ficar no ângulo correto aqui, isométrico, podemos girar se for melhor para visualizar. Porque aí rotacionando assim com o Orbit, ó, fica até mais fácil para aumentar o zoom, tá? Geralmente fica aqui do lado esse comando Orbit, mas como não está aparecendo, é só digitar, né, o nome do comando, Orbit, né? Começa a digitar, ele já aparece aqui. Com isso a gente consegue ter um maior controle do zoom também quando a gente está dentro do comando Orbit. Ó. Tá? Vamos clicar 2 vezes aqui fora. Então é basicamente isso, a organização das vistas na folha. Se repararmos, as cotas estão com o seu número ainda um pouco pequeno. Então vamos entrar no estilo de cota e aumentar apenas o número, né, o caso, o texto da cota. Vamos entrar aqui no seu atalho, dê Enter e clicar aqui em Modify. Não criamos um estilo novo, né? Vamos apenas mudar o padrão aqui. Tá? Então, dentro dessa abinha Text, eu clico na aba Text, ó, Text Right, está 2,5 que é o padrão. Vamos aumentar um pouco, colocar 4. Apenas isso. Clicar em OK e depois em Close. Tá? Aumentou aqui todas essas cotas, né? Que todas estavam dentro desse estilo. Se você tem alguma dúvida quanto a estilos de cota, como ajustar o tamanho dos textos, das flechas, linhas, casas decimais e assim por diante, tem um vídeo no canal específico sobre isso, como configurar cotas. Vamos voltar aqui na abinha Model, que é no desenho. Como a gente aumentou o número, pode ser que algumas cotas ficaram um pouco desconfiguradas, ou então encostadas no desenho. Como está encostada, a gente vai descer um pouquinho essa cota aqui, e vamos pegar essas outras e acompanhar, então. É só clicar e ir ajustando nesses pontinhos azul. Vamos agora pegar essa aqui também para alinhar com essa, tá? E aí essa aqui, como ficou encostada, a gente desce um pouco aqui também, tá? Aqui esse número do 47 ficou em cima do furo aqui da gaveta, então a gente desce ele um pouco. Vamos colocar aqui na vista lateral, left, para ver se alguma também está assim, ó. Essa de 21 também ficou um pouquinho encostada, a gente desencosta. Essa de 20 está um pouco encostada aqui também. Vamos aproveitar e deixar ela para fora do desenho aqui. Então essa de 79, vamos jogar mais para o lado aqui então. 50 de 2 está correta. Agora essa aqui também vamos jogar um pouquinho para baixo. Clicar nesse ponto e jogar aqui para baixo. Então vai ficar melhor ajustado aqui. Voltamos à folha. Então, ajustado aqui as vistas, podemos até preencher aqui a legenda, colocar aqui o nome do projeto, as informações sobre ele, né? Então, você pode fazer isso, até para se habituar a fazer nos seus próprios projetos, né? Vou colocar aqui RAC 01, pode aumentar aqui um pouquinho o texto. Aí você coloca aí o nome RAC 01 e naqueles outros 2 modelos, se você fez, que a gente sugeriu na outra aula, você coloca RAC 2, RAC 3 e aí coloca as outras informações. Como não tem escala, a gente não está utilizando escalas nesses desenhos, tá? Isso é importante. Nem sempre é necessário colocar as escalas em desenhos de móveis, né? Porque aqui a gente já tem nas cotas as medidas reais. Se precisar colocar, tá? Aí você entra e coloca as escalas. Se tem vídeo no canal mostrando como fazer, caso você tenha dúvida. Como não tem nenhuma escala, a gente vai colocar aqui então S e E, que significa então sem escala. Vamos voltar aqui em Model, na vista Top, esquecemos de ajustar essas cotas aqui, vamos deixar um pouquinho mais para fora aqui também. Então, essa de 50, essa de 48, essa de 44,5 também um pouquinho para baixo. Cuidado com os pontos, e aí está ajustado também essa vista. Com a legenda ajustada, as vistas aqui também. Agora vamos colocar então para a impressão. Da forma como está aqui, vamos clicar aqui no íconezinho de impressão ou Ctrl P, né? Aqui, se você já fez os ajustes lá no arquivo de folhas, aqui não precisa mudar nada. Vamos apenas dar um preview. Aqui já está padronizado para salvar em PDF, em folha A4, tá? Landscape, que é paisagem, já está todo ajustado. Se não
sair certo o seu desenho, então volte lá na videoaula como criar folhas e volte no seu arquivo e tente ajustar. Mas se tudo deu certo, você está aqui com a sua janela de impressão já ajustada. Vamos clicar aqui em Preview para ver como que vai sair então o nosso desenho. Vai sair então dessa forma. Essas três vistas ortogonais, que são as vistas em 2D, que são as medidas, né? A gente pode deixar da forma como está mesmo, mostrando as linhas internas, né? Mostrando os detalhes internos e tudo mais. Já aqui na perspectiva do nosso modelo em 3D, a gente vai esconder as linhas. Vamos colocar lá o Hiding, né? Mas aqui só para a gente ver como que está saindo. Ele está mostrando os quadros azuis aqui, né? Que é os viewports. A gente pode retirar essa opção. Para dar um pouco mais de ênfase, a gente também pode deixar apenas o número das cotas com a cor preta, tá? Vamos fazer então esses ajustes. Cancelar aqui no ESC novamente. Vamos entrar aqui então em Enter, nos estilos de cota, Modify, aqui na abinha texto, em Text Color, vamos colocar aqui a opção Black, tá? Não é by layer, by block, é black mesmo, para ficar preto. E aí dá um OK, fechar. Então aqui ela dá um destaque maior. Lá na tela Model, né, onde a gente desenha, o número vai ficar branco por causa do fundo preto, né? Mas na folha branca o número fica preto, tá? Assim ele dá um destaque maior. Vamos agora então trocar a forma como que vai ser impressa apenas o quadro onde está o 3D. Ó. Selecionado aqui o quadro, vamos clicar com o botão direito na opção Shade Plot, né? A aparência de como vai ser plotado. Aqui está como mostrando na tela, né? A wireframe seria mais ou menos igual. O Hide então que vai esconder as linhas. Selecionado, Shade Plot e vamos colocar aqui no Hide. Aparentemente ele não muda, só na hora de visualizar a impressão. Clicar aqui em Ctrl P, Preview, então já ficou o nosso modelo aqui escondendo as linhas de dentro. Mas as bordas ficam marcadas aqui, ó, nessa opção de Hiding. Então para não ficar assim, a gente cancela aqui. Tem uma outra opção de Hiding lá, a gente vai escolher ela. Tá? Seleciona então a Viewport, botão direito, Shade Plot, esse outro Hiding que tem aqui. Preview, que aí ele elimina aquelas questões das bordas lá, tá? Aqui ficou meio distorcido, mas quando sair o PDF vai sair corretamente. Vamos cancelar. Então, recapitulando, clicamos aqui no quadro Viewport, botão direito em Shade Plot e no segundo Hiding aqui. Você vai ver que tem outras formas de aparência que vamos deixar no Hiding, o segundo. Já esses quadros aqui, azuis, que são as nossas viewports, a gente pode retirá-los da impressão. A gente deixa aqui mostrando na folha, mas na hora de imprimir eles não imprimem. Como a gente faz isso? Vem aqui nas layers, na janela de layers, né? Layer Properties. Na layer Viewport aqui, a gente vai lá no desenho da impressora, né? Esse íconezinho aqui, e clica nele para desabilitar a impressão dessa camada. Então, tudo que está dentro dessa camada não será impressa. Tá? Vamos fechar aqui. Embora esteja mostrando aqui na tela, não vai ser impresso. Então, Ctrl P, Preview. Então, sumiram aqui os quadros com a cor azul, né, da camada da Viewport. Para finalizar, a gente pode também colocar o nome das vistas. Tá? Então, vamos fazer um copy aqui num texto qualquer e colocá-lo abaixo aqui das vistas. Então vou colocar aqui um texto, clicar duas vezes sobre ele para editar, selecionar para poder digitar por cima. Vamos chamar aqui então vista frontal. Ajusta aqui a régua, clica fora. Tá? Copy nesse texto, vamos colocar aqui na outra vista. Embaixo aqui, clicamos sobre ele. Editamos o texto, vista lateral. Esse desenho aqui a gente pode jogar até um pouco mais para cima, entrando aqui dentro do viewport, jogar ele um pouquinho para cima. Podemos mover esse texto um pouquinho para cima também. Vamos pegar aqui o move nesse texto, centralizá-lo aqui e vamos copiá-lo agora esse texto daqui para baixo aqui na outra vista, tá? Vista superior.
E só como ilustrativo, também vamos deixar aqui abaixo da vista 3D, ó, e vamos escrever assim: perspectiva 3D. Então, a gente deixa dessa forma aqui, pode ajustar o texto um pouco mais abaixo para ficar mais ou menos alinhado com o outro. Podemos entrar aqui na vista frontal, aqui, essa viewport, jogar um pouquinho mais para cima, só para ficar com um melhor ajuste. Temos aqui a nossa folha organizada do nosso projeto. Ctrl P para imprimir, ou íconezinho aqui de plot, preview, e aí temos as 4 vistas ajustadas. As 3 ortogonais com as informações necessárias do projeto, e aqui a nossa perspectiva 3D apenas ilustrativa dentro desse projeto técnico aqui. Pode ser usado como um documento. Podemos cancelar aqui. Então, se o seu projeto ficou ajustado dessa forma, tudo certinho aqui, o tamanho, as margens que você fez lá no arquivo de folhas, ele vai ficar certinho sim. Podemos cancelar aqui o preview e aí podemos clicar em OK para salvar o PDF. Deixa eu colocar aqui hack1, por exemplo, ou manter o nome que ele deixa mesmo. Quando clicar em Save, ele vai então abrir automaticamente o PDF. Então você pode utilizar esse arquivo como um documento. Então você tem aqui as vistas, todas certinhas aqui com as medidas, né, que a gente ajustou. Nossa perspectiva em 3D, apenas ilustrativa. Como sempre, parece complexo, porque estamos vendo passo a passo, mas fazendo na prática, você vai ver que não é tão complexo assim, é bastante simples. Vamos então agora voltar aqui a nosso model. Vamos colocar na vista isométrica, SW Isometric, e agora sim a gente vai congelar essas layers aqui de cotas, tá? Dentro da nossa área model aqui. Vamos entrar aqui na lista de camadas e congelar aqui todas as que está com o nome de cota. Tá? As 3 camadas de cota aqui, congelamos. Agora faça uma pequena pausa no vídeo para você fazer uma revisão em toda essa parte técnica que vimos até aqui. A colocação das cotas, a colocação do desenho na folha e também a parte de impressão. Se ficou com alguma dúvida nesse processo, coloque aqui no comentário ou mande um e-mail. Após fazer essa pequena revisão, dê continuidade então ao vídeo. Agora vamos fazer a parte visual do nosso projeto. Colocar os materiais e texturas no desenho e salvar como imagem, fazer a renderização. Então, a primeira coisa, vamos aqui trocar o estilo visual para realista. Então, aqui nos estilos visuais, Visual Styles, na opção Realistic. E aí ele vai preencher então o desenho com a cor atual. Agora vamos para a aba Visualize, a segunda abinha aqui acima, tá? Visualize. Vamos ver aqui algumas configurações básicas para a gente fazer a inserção dos materiais e renderizar. A ideia aqui é dar um contexto geral de como fazer essa configuração e inserção. Não vamos avançar muito, mas vamos dar aqui uma boa noção de como fazer. Então, dentro dessa aba Visualize, temos vários grupos aqui, sendo os mais utilizados esse grupo aqui do Materials e esse aqui o do Render. Dentro de Materials, temos essa opção aqui, Materials Browser, que é a janela de navegação de materiais. É aqui então que a gente configura as cores e texturas. Vamos clicar então nessa opção, Materials Browser. Vai abrir essa janela aqui de materiais. E aqui nós temos duas formas de fazer a inserção dos materiais. Uma delas é pela biblioteca padrão do AutoCAD, da Autodesk. E a outra é pelas imagens externas que a gente pode inserir. Está aqui o nome Autodesk Library e aí aqui as opções de materiais. Se a sua janela está um pouco diferente, está mostrando os materiais em lista, provavelmente ela pode estar dessa forma aqui em cima também pode estar sendo mostrado em lista desta forma. Então deixe mostrando as miniaturas de cada material. Nessa setinha aqui acima, você troca, clicando nesse botãozinho, clique na opção Thumbnail View, para ele mostrar aqui um quadrado maior, tá? E aqui na parte de baixo também, Thumbnail View.
Aqui dentro de Autodesk Library, escolhemos o tipo de material que vamos trabalhar. No caso, no nosso móvel, vai ser madeira, então vai ser a opção Wood. A última opção dessa lista é o Wood. Talvez está cortando no vídeo, mas a última opção aqui é Wood. Clicando nela vai aparecer aqui então as texturas referentes a esse material, no caso madeira, né? Então vai aparecer aqui modelos de madeira para serem inseridos. E mesma coisa com outros materiais. Então poderia colocar aqui metal, por exemplo, e aqui aparece aqui texturas de metal, né? Plástico, mostrar aqui texturas plásticas para eu posso utilizar no projeto e assim por diante. Aqui eu tenho a opção, por exemplo, do glass, que é vidro, e aí vai ficar transparente. Se tiver algum detalhe no seu móvel que seja vidro, você pode usar essas texturas, que na hora de salvar a imagem vai ficar transparente. Tá? E aqui a gente tem também uma opção que é a mirror, que seria espelho. Então, inserindo texturas de espelho, ele vai fazer então um reflexo. Por exemplo, você tem um guarda-roupa que tem um espelho, né, ou uma penteadeira ou um outro móvel. Você pode inserir a textura de espelho que ele vai refletir tudo que está em volta desse móvel. Mas vamos utilizar aqui em Wood a opção de madeira. Após escolher o material e mostrar aqui a lista de texturas desse material, você escolhe aqui e você clica então no material escolhido e arrasta até o desenho, tá? Para fazer então a aplicação desse material. Ó, então eu escolhi aqui dessa lista, apliquei aqui ao desenho. Automaticamente ele vem para essa lista aqui de cima, que são dos materiais utilizados nesse projeto. Tá? Aqui na parte de baixo ele mostra todos e aqui na parte de cima os que estão sendo utilizados. E aí, se eu quero que todas as peças do móvel sejam com a mesma textura, o mesmo material, eu venho aqui em cima, não na lista de baixo, já na lista dos materiais utilizados, e venho aplicando aqui as demais peças. Se forem muitas peças, para não ficar demorado de ir clicando e aplicando a cada uma, você pode, por exemplo, diminuir aqui o zoom, fazer o comando do pincel, que é o MA, né, que é o Match Properties, digita MA e Enter, aí você clica em uma que está pronta e aí você pode selecionar todo o móvel que ele vai então aplicar essa textura para todas as peças. Aí vimos aqui que ao aplicar para todas as peças, ficou aqui uma imagem meio distorcida. Então a gente vai ajustar essa imagem. Clicando aqui nesse material, na lista de cima aqui, no material utilizado, clicando duas vezes em cima dele, vai abrir aqui uma nova janela para fazer a configuração desse material. Vamos clicar aqui na imagem. Clicando aqui na imagem, ele vai abrir uma outra janela para fazer os ajustes dessa imagem. Temos várias opções aqui e aqui embaixo temos a opção Scale. Vamos clicar aqui então onde está 10, por exemplo, nessa imagem e diminuir, porque ela está muito grande para o nosso desenho. Então vamos tirar do 10 e colocar aqui 5, por exemplo. 5 e Enter. Você vê que no desenho aqui já diminuiu aqui o tamanho. Dá para diminuir mais ainda. Vou colocar aqui 1 e Enter. Então já ficou uma textura melhor aqui para o nosso desenho. Então, nesse caso, desse material, então com o tamanho 1 ficou bom para esse desenho. Vou fechar essas janelas, tá, de ajuste e aí temos então esse material ajustado. E esse valor vai depender muito do material utilizado. Então, alguns vão ficar muito grandes, outros pequenos, aí tem que ser feito esse ajuste do tamanho da imagem, tá? Escolhendo aqui um outro material, por exemplo, eu insiro aqui, esse aqui já ficou bem grande, eu posso então ir diminuir da mesma forma. Apliquei aqui na lista de baixo já direto para o desenho, ele veio para a lista de cima aqui. E aí eu posso clicar nesse material na lista de cima e fazer o ajuste da imagem. Clicando aqui na imagem e aumentando ou diminuindo aqui a escala. Tá? Então é assim que é feita a inserção de materiais a partir dos modelos já da biblioteca do AutoCAD, tá? Da Autodesk. Vou inserir novamente esse material aqui nessa peça, só para voltar. E aí temos todo o desenho dentro do mesmo material. Aí, por acaso, você inseriu outros materiais no desenho e depois retirou. Ele vai continuar nessa lista aqui de cima, né? Que nem nesse exemplo. Ó.
esse material que veio para essa lista, ele não está sendo mais utilizado no desenho. Porque aí você pode ir clicando em vários materiais para testar, para ver se você gosta do modelo, né? E aí nessa lista de cima fica vários modelos no final. Então você pode clicar aqui com o botão direito nessa última opção do Purge All e Uniset, que aí seria os que não estão sendo utilizados vão ser apagados. Desaparece para que essa lista de cima não fique muito grande, fica apenas os que está sendo utilizado no desenho. Então essa é a forma de inserir materiais a partir da biblioteca do GART. Vamos ver a segunda opção, que é a partir de materiais externos. Ainda aqui na janela dos materiais, Materials Browser, que estamos utilizando, ao invés de clicarmos nessa lista que são os materiais internos do Autodesk, vamos clicar aqui abaixo, onde tem esse íconezinho aqui, a bolinha com mais, e vamos criar um novo material. Então, clicando aqui, tem essas opções para personalizar um novo material a partir dessas texturas. E no final dessa lista, pode ser que está cortando no vídeo, mas há uma opção de New Generic Material, um novo material genérico. Tá? É a última opção dessa lista aqui. Então não vamos escolher nenhuma dessas texturas, vamos iniciar um material genérico. Clicando então New Generic Material, ele vai novamente abrir uma janela aqui com um novo material. Aqui ó, uma janela com configurações em branco. Aqui vamos colocar um nome então para o nosso material. Vamos colocar aqui, por exemplo, madeira. Demos um nome e vamos escolher então a textura do material externo que vamos utilizar. Aqui, por exemplo, eu baixei algumas imagens, que você também pode baixar aí no Google Imagens, né? De madeiras. Ó. Então eu tenho esses modelos aqui, ó, que são texturas que podem ser utilizadas. Tá? Coloque o nome da madeira no Google Imagens ou digite apenas madeira, né? E aí você pode salvar essas imagens, de preferência para essas imagens maiores. Então, dentro aqui da janela de novo material, dê o nome. Clicando aqui nesse retângulo branco, com o nome de imagem, ele vai então pedir para escolher qual é a imagem que vai ser utilizada de textura. Já abriu aqui para mim a pasta onde estavam salvas as imagens. Ao você salvar essas imagens do Google, você escolhe uma pasta para salvá-las e aí você busca elas então através desse navegador. Então, recapitulando, abriu a janela de um material genérico, deu um nome, clicou aqui no retângulo aqui do Image, ele já vai pedir então para você buscar a imagem salva. Eu vou escolher uma dessas madeiras aqui, por exemplo essa de pinos. Ao escolher, ele já abre essa terceira janela aqui dos ajustes, né, da imagem. Mas eu vou fechar, porque eu vou aplicar primeiro no desenho e ver como que vai ficar. Depois eu volto lá e ajusto se precisar. Então, ela veio aqui nessa janela aqui, né? Nessa parte de cima dos materiais utilizados. Ó. Então, tem aqui o material genérico, que deu o nome de madeira. Então, eu vou clicar nele e arrastar aqui para o desenho. Então, foi aplicado aqui. E também ficou com um tamanho grande a textura. Então, agora eu volto lá, clicando na imagem aqui, na janelinha aqui à esquerda, tá? Clicando na imagem, volto aqui para a tela de ajustes. Então, lá embaixo em Scale, né, no Sample Size aqui, no tamanho da imagem, eu vou diminuir de 12, vou colocar aqui 1. Aqui vimos que 1 ficou muito pequeno. Ó, ele já fez várias divisões dessa mesma imagem. Tá? Então, vamos aumentar. Ao invés de colocar 1, colocar 5. Já melhorou, já está num tamanho bom. Vamos tentar aqui colocar, por exemplo, 8. Ele aumenta um pouquinho mais. Isso vai depender, obviamente, do tipo de imagem que você tiver, tá? Esse valor aqui não é um valor fixo. Vou colocar aqui 5 que ficou melhor para esse desenho aqui. E aí eu posso fechar então essa janela aqui. Novamente, se eu quero que todo o móvel fique com o mesmo material, ao invés de ficar aplicando em cada peça, eu posso fazer o pincel MA e Enter. Clico aqui nessa peça que já tem o material e aí seleciono tudo para aplicar. Então já aplicou o material em todo o desenho. Então digamos que eu não gostei de como ficou essa cor, essa madeira para esse móvel. Então não é necessário criar um novo material. Eu posso aqui alterar esse mesmo material, clicando aqui no material madeira, né, nessa lista. Abrindo aqui novamente essa janela, clicando abaixo aqui do retângulo onde está a imagem, tem o nome dela, né? O nome da imagem que a gente buscou, que está lá na pasta. Então, vou clicar no nome e não aqui na imagem.
clicar aqui no nome abaixo para ele abrir novamente essa pasta e eu posso escolher uma outra madeira. Por exemplo, essa aqui. Já buscou, já está com a mesma escala a imagem e já aplicou em tudo que estava aplicado a outra madeira, o outro material. Eu posso continuar trocando, clicando sempre no nome aqui do desenho, tá? E não na imagem, e aí escolhendo outros materiais e vai ficar com a mesma escala. E aí você pode ir testando a depender do seu móvel, né? O que você acha melhor em tipos de madeira. Aqui nesse exemplo eu achei melhor que esse do eucalipto, ficou com uma cor melhor aqui nesse exemplo. Você pode escolher qualquer tipo de material, inclusive metal, pedra, plástico, tudo que você precisar utilizar dentro do seu projeto, você escolhe então uma imagem externa. Então essa é a forma de inserir um material externo. Então eu criei aqui um material genérico, chamei ele de madeira, né? E apliquei em todo o móvel. Mas digamos que eu ainda quero que essas portas sejam de vidro. Eu posso criar um material interno, né? Um material da própria Autodesk, aqui nessa lista de cima. Clicando aqui, vou clicar aqui em Glass, que seria vidro. E aí eu posso usar um desses materiais aqui, tá? Dessa lista. Por exemplo, esse aqui. Aí eu aplico aqui a porta. Eu posso passar o pincel dessa para cá ou simplesmente nessa lista de cima que ele veio para cá, aplicar novamente a outra porta. Repare que ele ficou transparente, então dá para ver dentro aqui do móvel. Vou fechar essa janela aqui dos materiais, vou pegar aqui então o Orbit para girar aqui, ó, para ver que é possível então ver a parte de dentro aqui do móvel com esse material de vidro. Ajustados os materiais, sejam da biblioteca interna, seja de materiais externos, agora vamos salvar o nosso desenho como uma imagem. Então vamos ver a parte de render aqui agora. Para fazer então a renderização, que é gerar uma imagem a partir do desenho criado, vamos vir aqui então no menu Render, clicar aqui então na chaleirinha aqui em cima. Clicando na chaleira, ele já vai começar a gerar uma imagem. Gerada a imagem, podemos ver aqui o tamanho do desenho em relação à janela, que é o retângulo aqui de fundo, né, da imagem, e vemos que a imagem aqui no caso está pequena. Então podemos cancelar aqui a janela de render, clicando em ESC. Podemos ajustar aqui o desenho para que ele fique maior dentro da janela lá de imagem, tá? Podemos posicioná-lo aqui um pouco mais à esquerda, no caso aqui, e aumentar o zoom para que ele fique maior assim. Não importa que ele está cortando um pouco a tela, mas vamos ver se ele vai cortar lá na imagem. Clicamos novamente na chaleirinha, aumentamos muito o zoom, então cancelamos. E aí vamos ajustando o zoom para que fique num bom tamanho lá para a janela. Acho que é mais ou menos dessa proporção aqui. Vamos clicar na chaleira novamente e aí ficou num tamanho maior em relação à janela. Ele está renderizando rapidamente porque a resolução está baixa. Então vamos aumentar a resolução para que gere uma imagem mais realista. Alguns ajustes então para aumentar a resolução. Clicando aqui nesse campo ao lado, ó, no primeiro campinho aqui em cima. Ele está com uma qualidade média, né? Medium. Vamos aumentar para High, seria alta qualidade. Aqui há outras resoluções ainda maiores que demoram mais tempo para gerar a imagem. Podemos deixar por enquanto em High e aumentar a janela, clicando aqui abaixo da chaleirinha, aqui nessa seta, nessas opções aqui, aumentar o tamanho da janela. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1024 por 768 ou 1280 por 720 para ficar num bom tamanho. Vamos colocar esse aqui 1280 por 720. Então aumentamos a janela e aumentamos a resolução. Vamos clicar novamente na chaleirinha aqui para renderizar. Então aquele zoom que a gente preparou para a outra janela não vai servir aqui para esse. Então cancelamos, podemos diminuir aqui um pouco o zoom. Então, clicar novamente na chaleira aqui para renderizar. Aqui parece que está pequeno o desenho em relação à janela, mas como a gente aumentou a janela também, ficou num bom tamanho, tá? Então não precisa ser exatamente da altura da janela. Aqui ele vai demorar um pouquinho mais para renderizar, porque aumentamos a resolução, mas aqui já temos uma ideia de como vai ficar. Então dá para ver bem aqui a textura, mas ele está gerando bastante sombra. Vamos cancelar aqui o render, mesmo que aqui na opção das luzes, ó, no grupo Lights aqui,
esteja marcada a opção No Shadows, que seria sem sombra, mas ele está gerando bastante sombra. Como que a gente vai fazer? A gente vai mexer na exposição da luz e vamos colocar um plano de fundo. Então, clicando aqui na palavra Render aqui do grupo, tem essa seta, vamos vir aqui nessa opção do Render Environment and Exposure, que seria o envolvimento, que é a cor do fundo, né, um plano de fundo, e a exposição. Vamos vir aqui primeiro na exposição, aqui abaixo, a Exposure, podemos aumentar ou diminuir aqui o brilho. Aqui na parte de baixo, podemos mexer no balanço de branco, e aqui em cima, então, em Environment, vamos clicar aqui para ficar on, né, para ligar. Então, ele já vai aparecer um plano de fundo ao renderizar. Vamos clicar novamente na chaleirinha e ver que ele já deu um plano de fundo, né? Já deu uma cor, e aí a imagem do móvel, no caso, ele dá um pouco mais de destaque, e aí elimina aquelas sombras que estavam sendo geradas. Então, dessa forma é mais interessante, deixa sempre um plano de fundo. Com a opção Environment ligada, temos aqui a opção de luzes que podem ser utilizadas na imagem. Tem essas opções aqui, podemos deixar, por exemplo, em Soft Light, Warm Light ou Cool Light, uma dessas opções aqui, que são boas luzes para se trabalhar na imagem. Aqui um pouco mais abaixo, ele está marcado que está sendo usado uma imagem padrão de background, mas eu posso colocar aqui nessa opção Use Custom Background para mudar a cor do fundo. Clicar aqui em Background, ele vai abrir essa janela aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Solid e escolher uma nova cor. Clicar aqui nessa parte de baixo, Color, e aí ele vai abrir todas as cores. Eu posso escolher qual é a cor que eu quero no fundo, no background. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, esse azul. Ok, ok. E aí quando eu clicar na chaleirinha aqui, ele já vai renderizar com essa cor do fundo. Se não ficou legal, pode cancelar, vir aqui em background e escolher então outra cor. Vou utilizar aqui esse cinza, então, ok. Renderizar aqui novamente. Essa cor de fundo já é um pouco mais interessante de se deixar. Esses são os principais ajustes. É óbvio que há muitos ajustes que dá para fazer para aumentar a resolução da imagem e ajustar a questão das luzes. Eu posso colocar a luz do sol, entre outras opções que dá para ser feito na parte de ajuste da imagem para renderizar. Mas aqui é só um básico. Aumentar a resolução. Então as opções que a gente pode utilizar aqui, aumentar a resolução, aqui nessa janela, né, Render Preset, e aí escolher entre esses níveis de resolução aqui. High é alta e essas que estão aqui abaixo é ainda mais alta, que ainda vai demorar ainda mais para renderizar. Então o primeiro passo é ajustar a resolução, o segundo é aumentar a janela, clicando nessa seta aqui abaixo da chaleira, tem essas opções aqui de tamanho de janela, e o terceiro seria ajustar a exposição e o plano de fundo, né, o background, que é Render Environment and Exposure. Ligando a opção Environment, posso escolher o tipo de luz a ser utilizada e escolher uma cor de fundo, né, uma cor de background. Vai estar padrão aqui o Use IBL, marque aqui a parte do Use Custom Background para escolher uma nova cor. Coloca sólida para uma única cor, gradiente para mais de uma cor. Então esses são alguns ajustes que dá para ser feito no render. Aqui ainda podemos girar um pouco o desenho com o Orbit para que ele fique melhor dentro da janela lá do render. Podemos fazer dessa forma aqui. Ao girar podemos também aumentar um pouco o zoom e clicar aqui na chaleirinha, né, Render, para ver como que vai ficar. Então nessa posição ficou até mais interessante de apresentar o desenho. Então ele vai demorar um pouquinho aqui para renderizar. Terminou aqui então de fazer a renderização. Levou aqui para mim 24 minutos para fazer a renderização nessa resolução alta, nesse tamanho de janela. Pode ser que para você demore até mais ou menos, a depender do seu computador, da sua placa de vídeo e do seu processador. Se você tem uma placa de vídeo dedicada àquela que não está junto com a placa-mãe, você terá menos problemas para fazer a geração das imagens. Se o seu computador está travando muito na renderização ou está dando erros aqui na imagem, pode ser que ele não aguente grandes resoluções. Então, você deixe em resoluções mais baixas. Agora, se você tem um computador mais potente, você pode tentar então renderizar naquelas outras opções acima da High, né, Coffee Break
lunchtime e overnight, aquelas outras opções lá da lista de resoluções que vão demorar até mais tempo, né? Chegando até 10 horas, 12 horas, até mais, mas eles vão gerar níveis de imagem bem mais realistas. Então, terminando de fazer a renderização dentro dessa janela aqui, independente da resolução que você utilizou, vamos salvar então como imagem. Então, clicando aqui, quietinho para salvar, save, ele vai salvar sempre a imagem com formato PNG. Não, tem outros formatos aqui, mas sempre deixe em PNG. E aí você pode alterar o nome aqui, você pode deixar aqui Hack1, por exemplo, e clicar em Save. Nessa janela deixe marcado 32 bits, tá? E clique em OK. E aí você pode ir até a pasta onde foi salvo a imagem e abrir para ver como ficou. Com essa imagem aqui, você já pode apresentar o seu projeto. Você pode colocar dentro de um arquivo de texto ou de uma apresentação no PowerPoint, por exemplo, e assim conseguir mostrar a imagem do seu móvel. Já com os materiais e cores reais. Então, recapitulando toda a nossa videoaula, iniciamos colocando as cotas, as medidas no nosso desenho, né? Depois colocamos então dentro da folha de impressão, dentro da aba Layout. Vou aqui novamente ligar as camadas de cota. Então vimos como colocar na folha cada uma das vistas, tá? Lá no início, e depois salvar como um projeto técnico em PDF. Tá? Então essa é a primeira parte lá da parte técnica, colocar as cotas e ajustar dentro da folha e salvar como um projeto técnico. Na segunda parte, congelamos aqui as camadas de cotas e colocamos os materiais e fizemos a renderização, que é gerar uma imagem a partir do desenho. Então eu vou fazer essa divisão aqui, deixar na descrição os tempos certinho de cada parte do vídeo, tá? Você pode consultar sempre que precisar, vendo a parte que você tiver mais dificuldade, revendo, né? Clicando então nos minutos referentes às partes que você quer acompanhar. Então essa aqui foi a nossa terceira videoaula da série de como fazer desenhos de móveis com o AutoCAD. Na primeira vimos a parte básica, na segunda toda a modelagem e nessa a apresentação. Então vimos através de videoaulas bastante detalhadas todo esse processo. Vemos a parte básica, fizemos toda a modelagem, toda a criação e por fim fizemos a documentação e renderização para salvar como um projeto técnico e também como uma imagem. Se você teve qualquer dúvida em todo esse processo, como sempre, deixe nos comentários ou envie um e-mail. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe com seus colegas essas videoaulas dessa série nas suas redes sociais. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e continue nos acompanhando por aqui. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos com o programa. Obrigado pela sua atenção e nos vemos na nossa próxima videoaula.